Seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico e a reflexão diária do Santo Evangelho. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 9, versículos do 9 ao 13. Jesus que tinha ido ontem, o Evangelho, continuando o Evangelho, Jesus que tinha ido ontem a Nazaré, curou um paralítico. Hoje Jesus encontra um pecador, e o convida ao apostolado. Então vamos ver a narração do Evangelho. Mateus 9, versículo 9. Partindo dali, de Nazaré, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas, ou seja, na cobradoria de impostos. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam estas palavras: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Oséias 6:6. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então poderíamos dar o título dessa reflexão de hoje: Vocação de São Mateus e Esperança para os pecadores. Então, meu irmão, se você é pecador, e eu sei que você é, como também eu sou, e talvez eu seja o maior de todos os pecadores, existe uma esperança para nós. Não sei se você recorda do Evangelho de domingo que era dito: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Então, Mateus, um dos maiores pecadores, publicano, cobrador de imposto, que era indesejável pelos poderosos, pelas elites religiosas. Por quê? Porque as elites religiosas se sentiam oprimidos pelo Império Romano. Lembra daquele grande episódio que chegaram perto de Jesus e perguntaram: mestre, é lícito pagar impostos? E Jesus, ali naquela sinuca de bico, se Jesus dissesse que era, iriam dizer: olha, ele é amigo do imperador. Se Jesus dissesse que não, seria uma ocasião perfeita para dizer: ele é um arruaceiro, como é que eu posso dizer? Um agitador. E ali teriam duas oportunidades para acabar com a vida de Jesus. Mas Jesus, de forma muito sábia, Jesus diz: dai-me a moeda. E a moeda estava ali. De quem é a inscrição e a figura que está na moeda? Disseram: de César. E Jesus disse: então dai a César o que é de César. Então, meus irmãos, Mateus, até esse momento, até o encontro com Jesus, Mateus estava dando a César o que era de César. E a partir desse ponto, como se fosse um divisor de águas, a partir daqui, Mateus começa a dar a Deus o que é de Deus. E por isso, não era bem visto pelas elites religiosas. Não era bem visto os amigos de Mateus que estavam à mesa com Jesus, que eram publicanos e pecadores. E por isso, Jesus foi criticado pelos fariseus, pelos que se achavam santos e perfeitos, porque era essa a postura farisaica. Lembra daqueles dois homens que subiram ao templo para orar? Um dizia: Senhor, eu te louvo e te agradeço porque eu não sou igual ao resto dos homens. Eu pago o dízimo, eu dou as minhas ofertas, eu jejuo 2 vezes por semana. Ou seja, se achavam perfeitos e impecáveis. E o publicano, o pecador,
batia no peito e não se atrevia nem levantar a cabeça e dizia: Senhor, tem piedade de mim, porque sou pecador. E Jesus dizia que esse segundo foi o que saiu justificado da presença de Deus. Exatamente por quê? Porque Jesus vai dizer para os religiosos, para os que se consideravam santos, imperfeitos, Jesus vai dizer: olha, ide e aprendei o que significam estas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Jesus, quando diz isso, meus irmãos, aqui Jesus já havia dado o seu sermão da montanha. E lá no capítulo 5 de São Mateus, Jesus tinha dito: sede misericordiosos, porque assim vocês alcançarão misericórdia. Ou seja, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E Jesus diz: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores, porque são os pecadores que precisam da conversão. E é por isso que existe esperança para mim e para você, pecador. E pecador, de mão cheia. Por isso existe esperança para mim e para você. Não desanime. Se Mateus pôde encontrar Jesus e mudar de vida, nós também podemos. Então, nos abramos à graça de Deus. Nos deixemos conduzir pela graça de Cristo. E aí nós faremos proezas. Não nós, mas a graça de Deus em nós, como disse o apóstolo São Paulo. Dentre todos os apóstolos, o que mais trabalhou fui eu. E ele diz: não eu, mas a graça de Deus em mim. Deus abençoe você. Tenha esperança. Existe esperança para mim e para você. E Jesus é a nossa, a minha, a tua esperança. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.